Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com Leonardo Souza Nascimento. Leonardo, ele é médico, ele é pós-graduado em Medicina do Esporte, em Medicina Tradicional Chinesa, trabalha com Medicina Integrativa e vai falar pra gente um pouquinho de como essa Medicina Integrativa atua nas doenças autoimunes. Atua de diferentes modos, né? Primeiro porque a causa das doenças autoimunes são várias, entendeu? Existe intoxicação por metal, que é algo muito comum na água, nas amálgamas, no desodorante, nas panelas. E isso pode gerar um desequilíbrio do corpo e permitir que o corpo fique maluco, por exemplo, e passar a atacar uma área deles. Existem outras causas que são micro-organismos. Quando o corpo entra em desequilíbrio por algum modo, a maior propensão, entendeu? Esse corpo entrando em desequilíbrio, ele gera uma alteração entre as células de defesa e isso possibilita a hospedagem de vírus, bactérias, fungos, e esses podem ser um dos causadores de doença autoimune. Existe grande relação intestinal, mas não só intestinal. Esses micro-organismos podem migrar para outras áreas, baço, pâncreas, fígado, tecido linfático. Hoje a gente consegue uma literatura bastante extensa em relação a isso. Outro fator, síndrome metabólica, a resistência à insulina, o sedentarismo, pode gerar uma alteração metabólica e promover ou facilitar o desenvolvimento de uma doença autoimune. A gente considera uma influência significativa do fator genético, porém a gente não consegue determinar uma prole melhor, ou seja, se você nasceu com um gene doente, você vai sempre ter esse gene doente. O que a gente faz hoje é mudar a expressão desse gene. A gente chama de epigenética, é a facilidade que um gene doente tem de aflorar ou não. E isso depende principalmente do nosso estilo de vida. Como que está o fator hormonal, como que está a qualidade do sono, como que está o nosso humor, como é que está a nossa alimentação. Então são N causas. Dentre essas N causas, existe uma que para mim é múltiplas vezes mais importante, que se chama estresse emocional. Normalmente antes do desenvolvimento de uma doença autoimune, a pessoa passou por alguma perda de um ente querido, algum problema importante na empresa, algum estresse emocional importante, alguma separação, sempre vem associado a uma questão emocional bastante significativa. Ou foi uma pessoa que sempre foi desequilibrada e a partir de determinado momento gerou essa resposta metabólica anormal e passou a atacar uma determinada área do corpo, que pode ser cerebral, esclerose múltipla, pode ser articular, artrite reumatoide, espondilite, pode ser sanguínea, entendeu? Púrpuras trombocitopênicas, hepatite autoimune. Isso varia muito conforme a área que entrou em desequilíbrio. A gente sempre faz um questionário bastante extenso relacionado a isso e através de exame físico, não só exames habituais e exames laboratoriais, porque isso a gente precisa para ter parâmetro. A gente precisa pedir todos os marcadores, por exemplo, em uma paciente com artrite reumatoide. Mas a gente avalia muito pulso e língua para determinar se há um desequilíbrio desse órgão e assim a gente trata com homeopatia, com suplementação, ou envia para um terapeuta, ou faz terapia neural, vê a qualidade dos dentes. A qualidade dos dentes é muito importante para falar se há algum desequilíbrio nesse órgão e assim a gente consegue reparar, manda para um dentista biológico. Ou seja, existem N causas, não dá para direcionar um tipo de doença a um tipo específico de tratamento. Pacientes com exatamente a mesma doença têm gatilhos completamente diferentes e exigem suplementações completamente diferentes. É muito personalizado, né? Muito individual a resposta. E o interessante na sua colocação é que chama atenção para essa questão de fatores emocionais desencadearem doenças no corpo. Daí a gente percebe que cada vez mais está muito claro de que o indivíduo ele é um todo realmente, né? Que o plano emocional não está mental, não está desvinculado do corpo físico, não é isso, Léo? Mesmo que a gente consiga um equilíbrio metabólico, é o que a gente fala para o paciente, a gente precisa de equilíbrio energético. Equilíbrio energético envolve terapia, envolve equilíbrio emocional, e aí é que a gente entra com terapias energéticas, que é a terapia neural, que é a homeopatia, que pode ser a quântica, que são várias, é um leque bastante extenso. A acupuntura, sempre a gente associa a acupuntura. Muito bom. Léo, e qual é a prevalência dessas doenças autoimunes em relação à faixa etária? A prevalência, essa doença é 75% mais presente em mulher. Existem várias hipóteses, mas a principal é por causa da maior proporção de estrogênio. É como se o estrogênio fosse um ativador imunológico, por isso essas doenças são mais comuns na mulher.
75% é uma boa estatística. A gente tem muitas estatísticas americanas em relação ao número total de doenças autoimunes. As estatísticas brasileiras são pobres, mas sempre que há uma estatística americana e brasileira, a gente vê que elas são iguais, porque a gente vive um estilo de vida muito parecido com o americano, em relação à alimentação, a sedentarismo e a estresse. O mundo corporativo gerou muito estresse ao longo das últimas décadas, por isso que o número de doenças é cada vez maior. A gente sugere que dentre 5 a 8% da população americana e brasileira tem algum tipo de doença autoimune. E isso pode ser doenças leves ou doenças muito graves, doenças extremamente incapacitantes ou doenças que muitas vezes você não determina o diagnóstico, você simplesmente vive com ela, com algum tipo de dano metabólico ou algum tipo de sequela, mas que você não investiga ou não há incentivo para ser investigado. Certo. E em relação à idade, qual é a prevalência? Varia muito, mas a prevalência é na população jovem adulta. Porque normalmente é a população que passa pelo mercado de trabalho, que tem frustrações, que tem relacionamentos, entendeu? Mas nada impede de ser um início de desenvolvimento pós 50 anos. Mas a quantidade a nível populacional, principalmente os pacientes que eu pego, são pacientes jovens, adolescentes já com doenças graves ou 20 a 40 anos. Esse é um grande público-alvo. Então, pessoal, como vocês perceberam aqui no Léo tem muita coisa para falar pra gente, né? E assim, mas resumindo, o ser humano é um ser complexo realmente, né? Que envolve diversos planos, plano energético, plano mental, plano físico, plano espiritual, e a medicina integrativa ela está aí para poder ajudar a gente no nosso dia a dia, ajudar a gente a passar pelos nossos sofrimentos, né? Inclusive pelas doenças autoimunes, que são doenças muito difíceis de serem tratadas pela medicina tradicional. Sim. Hoje a gente consegue uma estatística bastante significativa nesse sentido. Mas se quisesse dar um recado, o recado que eu daria é: cuide do emocional. O emocional é a base de tudo, é o que determina equilíbrio metabólico, é o que a gente explica através de enzimas, de marcadores genéticos, de forma difícil, de forma pomposa para falar, muitas vezes é desencadeado por um estresse emocional. Muito bom. Muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, passando seus conhecimentos. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.